Olá, pessoal! Como estão? Espero que estejam bem. Hoje estamos aqui novamente, eu e o João, para conversarmos sobre um assunto que é interessante, bem interessante esse assunto. O nosso tema de hoje é os perigos de se apegar a qualquer objeto, pessoa ou experiência. Vamos falar sobre o que é o apego, temos que ter bem clara essa definição em nossa mente, saber classificar as coisas como apegos, porque às vezes a gente nega que é apego, a gente acha que não é apego, mas é apego. Nós vamos falar sobre isso e vamos discutir também sobre os perigos de se apegar a qualquer objeto, pessoa ou experiência. É isso, eu sou o João Leite Ribeiro, estou aqui mais uma vez aqui com o Charles. Eu sou pesquisador sobre esquizofrenia e filosofia antiga e vamos hoje conversar aí sobre o apego com o nosso amigo Charles aí. É isso aí. Então, vamos caracterizar, vamos falar sobre o que é o apego. Nós precisamos ter bem claro isso, o que nós estamos apegados. É claro que o apego existe em diversos graus. Podemos estar muito apegados ou podemos ter um apego pequeno, mas não deixa de ser um apego. E todo apego gera sofrimento. Se hoje nós sofremos aqui neste mundo, nós só estamos sofrendo por causa de apego, nada mais. Então, se nós quisermos parar de sofrer, ou pelo menos se nós quisermos reduzir o nosso sofrimento aqui nesse plano físico, nós temos que reduzir o apego. Primeiro, nós temos que reconhecer o que é apego. Vamos pegar o exemplo de um objeto, que é uma das três coisas que nós podemos se apegar, como eu comentei no início, né? Os três perigos, quer dizer, os perigos de estarmos apegados a qualquer objeto, pessoa, experiência. Então, digamos um objeto. Como é que eu sei se eu estou apegado a algum objeto? Eu faço um exercício de imaginação. Eu imagino que eu estou indo lá doar o objeto. Estou saindo de casa para doar esse objeto. Então, estou levando o objeto, posso executar essa ação, inclusive. Por exemplo, se é um livro, eu pego esse livro na mão e coloco embaixo do braço e vou em direção à saída da casa ou do apartamento, como se eu estivesse fazendo o ato de doar esse livro. Como é que eu me sinto? Eu sinto que vai fazer falta esse livro para mim. Vai vir algum pensamento na minha mente do tipo, ah, mas eu preciso ler de novo, eu ainda não li, eu quero ler de novo, né? Esses pensamentos, essas reflexões, elas são motivadas pelo apego. Nós deveríamos estar preparados para doar qualquer coisa que a gente acredita que possui, porque na verdade a gente não possui nada. Se a gente possuísse alguma coisa, aquilo seria nosso através da eternidade. E isso não se confirma. Nós podemos perder qualquer coisa a qualquer momento, então a gente não tem propriedade sobre nada. A gente até pode dizer que tal coisa é minha, minha casa, meu corpo, meu carro, mas nós não temos controle absoluto sobre isso, então não é nosso. Para algo ser nosso, nós deveríamos ter controle absoluto sobre aquilo. Então nós não temos a posse de nada e nós falsamente acreditamos que somos possuidores de algumas coisas, mas não somos possuidores de nada. Então, se eu imagino que eu estou doando, estou perdendo aquele objeto, se aquele objeto fosse perdido, fosse roubado, fosse tirado de mim, como eu ia lidar com isso? E dependendo do grau de apego que eu tenho, eu vou lidar pior com isso. Sim. Eu vou compartilhar um pouco da minha vida aqui com os nossos espectadores. Eu, na minha adolescência, eu tinha lá
a minha classe, meus colegas e tal, e a maioria já tinha namorada e eu não tinha, né? Então, eu me aproximei de uma moça e eu me declarei a ela, né? Não era verdade, eu estava fazendo uma falsa declaração no intuito de conseguir simplesmente a namorada ali. Porém, o que que se sucedeu? Sucedeu-se que ela, naquele instante, ficou envergonhada, ficou vermelha e se afastou. Obviamente que ela se afastou porque eu não estava falando uma verdade ali, ela tinha mais é que se afastar mesmo. Eu estava só dando um pequeno golpe ali. Mas aí, vejam vocês, eu fiquei pensando o seguinte: bom, ela se afastou hoje, mas ela vai reconsiderar, né? Eu fiquei nisso, ela vai reconsiderar. E essa moça, essa menina, ela estava na minha classe. Então, todos os dias eu ficava nisso de ela vai reconsiderar. Passou um ano, 2 anos assim. Ou seja, o que no primeiro momento era mais ou menos uma brincadeira, com o tempo tornou-se uma paixão avassaladora, né? Eu fiquei ali num desejo imenso, né, de ter ela para mim, né, de ser posse minha essa menina, né? O que me causou grande sofrimento na época, apesar que alguém vai dizer que é uma história bonita. E é bonito, né? O amor, todos os seres humanos gostam das histórias de amor, elas são bonitas, né? Mas ao mesmo tempo é trágico também, porque se você perde a paixão da sua vida, você se sente ali derrotado, minimizado, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que isso foi um fenômeno da adolescência, né? Foi uma época que eu vivi, mas que agora na idade adulta já não me faz tanto sentido. Não que eu não tenha a ideia de ter uma companheira, mas no intuito dessa paixão avassaladora, essa coisa que nos consome, nos domina totalmente, já não me faz sentido. Fazia sentido na adolescência, na idade adulta não. É interessante que se você pegar aquela peça de teatro famosa, né, o Romeu e Julieta do Shakespeare, o Romeu, se não me engano, tem 16, a Julieta tem 15, né? Ele pega justamente essa idade, porque é nessa idade que nós somos particularmente vulneráveis a essas paixões. Mas com maior maturidade na vida, a gente sabe que as paixões não são um guia, não são uma boa coisa para nós basearmos a nossa vida, né? As paixões, elas acabam nos cegando, as paixões nos levam a perder a perspectiva da vida, né? Enfim, o excessivo apego a um parceiro, a uma parceira, ele acaba nos bagunçando a cabeça. A gente já não tem uma ideia melhor do que é a vida, a gente se perde, nós ficamos perdidos, né? Então eu conto isso por quê? Porque na adolescência é até bonito, mas na idade adulta a gente sabe que essas paixões elas podem ser devastadoras, né? Se você for ver a filosofia da Grécia Antiga, é uma ênfase muito grande nisso, as paixões. Os gregos tinham uma visão muito pessimista, uma visão muito contrária às paixões, muito negativa sobre as paixões. Os gregos achavam que as paixões é, tornavam a pessoa pior, né? Você tomava tinha pior raciocínio, pior comportamento em função das paixões que você tinha. Você tinha na Grécia os famosos dionisíacos, né? Que eram aquelas pessoas que gostavam de consumir álcool, que gostavam de festas e queriam talvez gostar de paixões também. Mas você tem em oposição aos dionisíacos aqueles que seriam os apolíneos, né? Os apolíneos seriam aqueles que pregariam mais autocontrole, não ficariam assim tão vulneráveis às paixões. Os apolíneos eu acho que eram maioria na Grécia, né? Os dionisíacos uma minoria. Enfim, eu conto essa história porque faz sentido na adolescência, mas na idade adulta eu penso que já não faça sentido esse tipo de sentimento. Chaz. Todo o apego, toda a paixão, a gente alimenta ela, né? Geralmente a gente chama um apego de paixão quando ele está relacionado a alguma pessoa do sexo oposto, ou algum vínculo afetivo, se for uma pessoa que busca alguém do próprio sexo, também pode despertar uma paixão, um vínculo afetivo maior, um vínculo de namoro, ou de casamento, de relacionamento estável.
gera essa questão, é chamado de paixão, não deixa de ser um apego. É um apego, claro, também baseado em questões hormonais, né, que hormônios aí que se alteram, mas também há hormônios envolvidos, neurotransmissores e hormônios envolvidos em apegos a, por exemplo, alimentos, apegos a substâncias químicas causadoras de dependência. Também há neurotransmissores, hormônios envolvidos. E também a pessoa fica fissurada pelo consumo de alguns alimentos, pelo consumo de substâncias causadoras de dependência, substâncias químicas. Também há paixão ali. Só que a gente geralmente não chama isso de paixão, pode chamar de vício, chama de outra coisa. Também não chama de apego, chama de vício, chama de dependência. Mas tudo é um apego. Apego está relacionado a tudo. A objetos, pessoas e experiências. A experiência de comer um bom prato, a experiência de visitar um lugar agradável, a experiência de ganhar muito dinheiro, a experiência de participar de um evento. São experiências que a gente se apega a repetir. A gente faz uma vez, classifica aquilo como agradável, né? E essa classificação de agradável ou não agradável é muito observador dependente. Nem tudo é agradável para todo mundo. É eu que rotulo alguma coisa como agradável, eu que classifico de acordo com experiências passadas, de outras vidas. Eu classifico algumas coisas como agradáveis e alguma coisa como desagradáveis. Daí eu vou rotulando, eu vou etiquetando tudo isso. E essas coisas que eu etiqueto, eu coloco a etiqueta como agradáveis, eu quero repetir. Isso é apego. Tudo que eu quero repetir é apego. Aquilo que eu quero repetir muito é muito apego. E aquilo que eu quero repetir pouco é pouco apego. E o contrário de apego é a rejeição. Então, tem coisas que eu rotulo como agradáveis, eu quero repetir. Tem coisas que eu rotulo como desagradáveis, eu quero evitar, eu quero fugir. Então, a vida humana, assim, da pessoa que trabalha nessa dinâmica de apego e rejeição, ela fica correndo atrás de experiências agradáveis para ela, que ela classificou como agradáveis, que não é a experiência que é agradável por si só, porque é observador dependente, né? Um certo prato lá posso achar o mais agradável do mundo e outra pessoa pode achar horrível, né? Ou pode achar mais ou menos, não desperta para ela o que desperta para mim. Então é eu que classifico as coisas. Então eu tenho que me dar conta disso durante a vida. Se eu quiser parar de sofrer, se eu quiser diminuir o sofrimento, eu tenho que parar de rotular as coisas como agradáveis e desagradáveis. Eu tenho que me dar conta que eu que estou colocando esse rótulo. Eu que estou classificando uma coisa como agradável e outra como desagradável. Para que isso? Só para sofrer. Eu faço isso para sofrer. Eu faço isso de forma inconsciente. Mas na medida que a gente começa a refletir sobre a vida, começa a aplicar os conhecimentos filosóficos, espirituais, a gente vai começar a ver, pô, que bobice que eu estou fazendo? Por que eu estou classificando as coisas assim? Aí um dia que eu não conseguir aquele alimento, eu vou ficar triste. O dia que eu não conseguir encontrar aquela pessoa, não conseguir falar com ela, eu vou ficar triste. O dia que eu não conseguir ter aquela experiência que eu tanto gosto, eu vou ficar triste. Eu vou sofrer, sabe? Isso é. E a gente não tem controle absoluto sobre nada. Como eu disse isso, a gente não tem a posse de nada. A gente pode achar que tem posse, mas a gente pode perder a qualquer momento, qualquer coisa, inclusive a própria vida. Então a gente não tem posse de nada. Isso é uma grande ilusão, a gente chamar assim, meu, minha. Isso é uma grande ilusão, é uma distorção cognitiva do ser humano, né? O ser humano vive uma vida geralmente imitativa, ele imita a grande maioria dos outros, né? Não pensa por si só, né? É uma vida que ele só vai, é um comportamento de imitação, alguns chamam isso de comportamento de boiada, de rebanho, né? Você Sim, vai de acordo com o rebanho, o rebanho está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz. Essa frase se ouve muito,
muitas pessoas justificarem seus comportamentos com todo mundo faz, todo mundo faz. E aí, você tem que aderir ao rebanho, você tem que fazer parte do rebanho? Não. Você pode simplesmente dizer, não, esse comportamento aqui, a minha consciência não aprova, ele não é correto, então eu não vou seguir o rebanho. Em alguns outros comportamentos, eu posso seguir o rebanho. Eu posso achar que o rebanho está fazendo coisa certa e vou fazer também. Mas eu vou filtrar, não vou fazer só o que o rebanho faz e deixar de fazer o que o rebanho não faz. Que isso é comportamento de rebanho e não é comportamento de quem tem algum grau de sabedoria, de discernimento. Alguém que conhece alguma coisa de filosofia, de espiritualidade, né? Que os conhecimentos filosóficos, espirituais, eles nos mostram que nós temos que usar o discernimento, a sabedoria e parar de rotular as coisas que a gente quiser parar de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Então, tem que parar de rotular. Já rotulamos aí durante toda a vida, ou durante várias vidas, já ficamos rotulando, rotulando, e agora chegou a hora de parar de rotular. Hora de viver com sabedoria. E para viver com sabedoria, qual é um dos principais critérios? É aceitar as situações de acordo com o que elas aparecem. Aceitar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar sentado, de braço cruzado, não vai fazer nada. Nós podemos ir atrás daquilo que nós entendemos que é melhor, certo? Mas se aquilo não acontece, nós aceitamos o que se sucede sem dar um pio. Que, em geral, quando não acontece o que a gente quer, a gente reclama. Essa é a sina do ser humano, né? Ele não gosta, ele põe a boca, né? Exatamente. Aí, quando você falava do comportamento de rebanho, com certeza, né? Eu me lembro, inclusive, do ministro da propaganda, o Hitler, o Goebbels, né? O Goebbels dizia o seguinte, né? Uma mentira bastante repetida torna-se uma verdade, né? Esse era o lema da propaganda dele. Ou seja, vamos mentir, vamos dizer que precisamos, por exemplo, aprisionar os judeus, e vamos mentir isso tanto que as pessoas vão achar que sim, isso está correto. É o grande comportamento de rebanho, que foi, por exemplo, o que fez o Goebbels na Alemanha nazista, né? Agora, voltando mais uma vez à minha vida, eu tenho uma peça de teatro ao final da qual eu sou aplaudido, né? E aí eu vou dizer o seguinte: eu estou apegado a esse aplauso, é um grande risco, é um grande risco. Você fazer uma peça de teatro, você corre vários riscos. Um dos riscos que você corre é você se apegar ao aplauso. É bom fazer uma pausa, passar um tempo longe do palco, para não pegar uma, um apego aí ao aplauso, né? Eu lembro, por exemplo, do Neila Torraca, numa peça de teatro que ele fez. Ao final da peça, ele olhou para a plateia e tinha uma senhora que não o aplaudiu. Ele desceu do palco, foi até essa senhora e falou: por que a senhora não está aplaudindo? Eu vivo de aplausos. Eu preciso que a senhora me aplauda. Né? Desceu do palco e insistiu com ela para que fizesse isso, né? Quer dizer, não sei se foi só brincadeira ou se havia um fundo de verdade, ele mesmo queria mesmo esses aplausos, não sei. Mas, de qualquer maneira, né, a relação do artista do teatro com o aplauso, ela é problemática, né? Você fica meio que viciado mesmo, né? Eu costumo dizer, para amenizar a situação, que eu quero fazer uma amizade com a plateia, porque a amizade seria uma intenção não tão apegada, não seria ali pelo meu orgulho, seria mais por uma coisa talvez até um pouco altruísta, de querer passar algo para as pessoas que me assistem, né? E sim, eu tenho essa ideia de fazer amizade. E isso é interessante porque isso contrastou muito com a versão de um sujeito, um americano, que foi quem me entusiasmou da palestra e tal. Isso contrastou muito com a visão dele, porque ele falava: não, mas eu, quando dou minha palestra, eu quero ganhar da plateia, né? Ele falava assim: eu quero ganhar da plateia. Eu falava: não, eu quero só fazer uma amizade com a plateia, né? Enfim, ficávamos ali nessa coisa dúbia. Agora, eu acho que é pior ele ficar dependente de ganhar da plateia do que ficar dependente de uma amizade com a plateia, né? São duas dependências, as duas talvez não sejam boas, mas eu acho que você querer ganhar da plateia
uma dependência pior do que fazer amizade com a plateia. Enfim, Charles, compartilhando aí com você o meu teatro, né? Eu vou apresentar agora, mês que vem, talvez um pouco mais tarde, vou apresentar. Preciso aí estar prevenido para não ficar pegado ao aplauso, né? Senão eu vou fazer que nem o Neila Torraca, né? Vai me aplaudir ou não vai? Eu vivo disso. É verdade. E claro, isso aqui, para quem está chegando nesse assunto do apego e dessas reflexões que a gente está fazendo, isso não é algo que a gente vai conquistar, essa redução do sofrimento total, ou quase total, de um dia para o outro. Isso é um processo gradativo, é um processo de vivência. Mas a gente precisa ter bem claro isso, que o sofrimento somos nós que nos impomos por esses apegos, essas preferências arraigadas. Como eu disse antes, nós podemos preferir algumas coisas, achar, entender que aquilo ali é melhor. Por exemplo, eu entender que um determinado alimento é melhor para mim, mas se eu chegar lá e aquele alimento não tiver, eu aceito. Eu aceito comer outro. E aceito e procuro vivenciar o fato de eu comer o outro alimento com alegria, com prazer, com satisfação. Por exemplo, eu posso sair de casa para comprar um determinado alimento, uma fruta, por exemplo, chegar lá no local e não ter a fruta. Aí eu compro outra. Mas não vai, o fato de não ter a fruta não vai me levar a causar uma situação desagradável lá no local, eu começar a reclamar, dizer alguma coisa para eles. Quando meu desejo é frustrado, quando meu apego não é realizado, né? O meu desejo, meu apego não é vivenciado, experienciado, é isso que nos faz sofrer. E claro, com o tempo, né, a gente vai ganhando experiência, a gente vai perdendo essas preferências fortes, as preferências vão diminuindo, a gente se apega a fazer aquilo que é certo, a gente se apega a realizar práticas espirituais, práticas que favoreçam a nossa elevação espiritual, nosso amadurecimento espiritual, filosófico. A gente começa a se apegar a isso e procura seguir mais e mais esse caminho, fazer mais e mais essas reflexões sobre. É muito interessante fazer reflexões a respeito do comportamento de rebanho. Porque o comportamento de rebanho é um comportamento como se fosse uma paixão cega. A pessoa não para pensar o que ela está fazendo, simplesmente vai fazendo porque, como ela diz, né? Todo mundo faz, né? A Exato. pessoa se justifica dizendo que todo mundo faz. E ela acha que esse todo mundo faz é uma explicação boa para o que ela está fazendo, mas não é. Que todo mundo pode estar fazendo errado. E existem determinados comportamentos em nossa sociedade que a grande maioria das pessoas faz. E não é um comportamento certo. É um comportamento, por exemplo, que está prejudicando o meio ambiente, que está prejudicando a vida no planeta, a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência das próximas gerações. E há comportamentos que são aceitáveis e são justificados baseados nessa afirmação, todo mundo faz. Vamos dar um exemplo bem prático, assim. O carro que era carro a combustão, carro a gasolina ou a álcool. E alguns anos atrás, muitas pessoas podem dizer assim, mas por que você está usando o carro? Todo mundo anda, todo mundo usa. Isso mudou de uns anos para cá. Agora está se entendendo que isso está prejudicando a nossa vida no planeta, está prejudicando a qualidade do ar, e os carros estão começando a ser trocados por carros elétricos. Mas uns 20, 30 anos atrás, se você dissesse assim, mas por que você está andando de carro? Isso aí faz mal para o planeta. A pessoa vai dizer, todo mundo anda, todo mundo faz. Exatamente. E daí que todo mundo faz. E o que não é verdade. Tem gente que vai de ônibus, tem gente que vai de moto, tem gente que vai de bicicleta, tem gente que vai a pé. Mas a gente consegue dizer, às vezes, coisas assim que todo mundo faz, só porque aquelas pessoas próximas de nós estão fazendo. Mas não é todo mundo. As pessoas que estão próximas de nós não são todo mundo. Esse é um outro conceito equivocado. Só porque eu vejo que as pessoas perto de mim, próximas de mim,
faz determinadas coisas, eu digo, todo mundo faz. Mas por acaso eu conheço todo mundo? Nem conheço a realidade de todo mundo. Então, essa justificativa do todo mundo faz, essa é típica do comportamento de rebanho, né? Típica. Com certeza. É típica da pessoa que não está pensando por conta própria. Ela vai atrás do comportamento de rebanho imitativo e achando que está tendo uma boa justificativa. Então, nós precisamos pensar por nós mesmos, precisamos estudar os textos filosóficos, espirituais, os textos de sabedoria, né? Que dentro da própria É perfeito. espiritualidade tem textos que estão relacionados ao louvor, tem textos que estão relacionados a aspectos práticos do dia a dia, e tem textos que são os textos filosóficos dentro da espiritualidade, que são aqueles que nos levam a pensar o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa realidade suprema, quem somos na realidade. É sobre isso que precisamos pensar. Para onde vamos? Estamos evoluindo? Como nós evoluímos? Como nós saímos dessa consciência limitada de rebanho e passamos a ter uma consciência universal, que leva em consideração a sobrevivência e o bem-estar do planeta, Com e não o certeza. bem-estar da minha individualidade, como se eu fosse o indivíduo mais importante desse planeta. Eu não sou o mais importante. Eu sou apenas uma célula desse planeta. Com E a certeza. sobrevivência do planeta está diretamente relacionada com a minha sobrevivência ou com a sobrevivência dos meus descendentes. Sim. Você mencionou aí várias vezes o comportamento de rebanho, né? E é interessante porque, como os nossos ouvintes já sabem, eu sou um pesquisador sobre esquizofrenia também. E um dos maiores problemas das pessoas com esquizofrenia é o bullying. Muitos sofreram bullying na adolescência. E o bullying é a maneira onde esse comportamento de rebanho se mostra mais cruel, porque a pessoa perde totalmente a noção da ética. Vai lá e humilha uma pessoa simplesmente porque os outros em redor estão humilhando, né? Então, fugi um pouco do tema, mas isso aí que você fala do comportamento de rebanho me lembrou isso e é sempre importante lembrar, porque o bullying ele é destrutivo, ele é uma coisa muito negativa mesmo, e ele vem disso aí que o Charles estava falando, né, do comportamento de rebanho, com certeza. E, mas voltando também ao teatro e voltando aí aos apegos, né, um dos apegos que as pessoas fazem é, por exemplo, o apego a papéis, né? A pessoa representa, a pessoa não mais é, ela representa. A pessoa não é mais si mesma, ela representa papéis. Ela finge que é isso ou aquilo e faz um papel e passa a viver daquele papel. Eu conheci um médico, por exemplo, que ele encarnava o cientista, né? Eu nem vou dizer o nome para não causar nada, mas ele encarnava o cientista. Ele fazia esse papel de cientista o tempo inteiro. Na realidade, era um charlatão. Ele não sabia nada de nada, ganhava apenas seu dinheiro em função de fazer um papel de cientista. Ele percebeu que, através disso, ele conseguiria fazer a carreira, conseguiria clientes, conseguiria fazer a carreira e passa, então, a representar esse papel de cientista, né? E assim por diante. Muitas pessoas elas encarnam papéis, elas já não pensam, já não decidem, elas são uma caricatura, né? Elas são algo que elas simplesmente imitam e se apegam a isso e não largam mais. Se apegam a um papel disso ou daquilo e já não largam esse papel nunca mais. Esse é um tipo de apego também, o apego a representar, né? Que é importante também nós conversarmos aqui, porque também é um dos riscos dessa nossa existência nesse planeta, que é que nós passemos a nos apegar a essa ou aquela maneira de representar e não mais de pensarmos por nós mesmos. Eu estava aqui pensando que esse assunto ele é muito profundo e já estamos encaminhando para o encerramento desse tempo, do tempo aqui que nós nos propomos. E eu estava pensando em introduzir uma nova, uma nova discussão dentro desse assunto, e eu penso que é melhor a gente deixar para um outro momento, porque é uma discussão ampla
e vale a pena conversar mais tempo sobre ela. Então, esse assunto aí, os perigos de se apegar a qualquer coisa, a qualquer objeto, pessoa, experiência, vamos deixar um segundo momento, continuar com essa Vamos. discussão, com esse assunto, porque é um assunto vasto e que faz uma grande diferença em nossa vida. A gente se dá conta que o nosso comportamento pode ser diferente, vai nos levar a pensar o que a gente está fazendo, refletir, pesquisar melhor o que é melhor para nós, o que é melhor para o planeta, o que é melhor para a sociedade. Tudo tem a ver com isso, né? Geralmente a gente costuma pensar de forma individual. Ah, o que é melhor para mim? Só pensa em si, né? O ser humano tem essa tendência. Mas ele precisa lembrar que se ele faz coisas que prejudicam quem está à volta ou prejudicam o planeta, ele está se prejudicando junto. Tanto está se prejudicando ao mesmo tempo, como está se prejudicando a médio e longo prazo. Mas o prejuízo sempre existe, mesmo que a ação seja aparentemente benéfica para aquele que a pratica. Ele entende que é benéfico fazer aquilo, mas ele está prejudicando a outras pessoas, está prejudicando o planeta e está se prejudicando junto. Mas ele, por falta de entendimento, ele entende que vale a pena fazer isso aqui. Estou gostando, estou gostando. O prazer sensorial, assim, principalmente para o prazer da boca ou o prazer do sexo, eles levam muito a pessoa a pensar de forma individualista. E a pessoa está Sim. se prejudicando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mesmo que ela esteja com prazer, vamos dizer, se eu estiver comendo, por exemplo, uma coisa muito prazerosa, estou prejudicando exatamente naquele momento, porque o alimento entra pela boca. Ele dá prazer para a boca. Mas quando ele começar a descer aqui, e logo, logo ele vai começar a ser digerido, metabolizado, ele já vai em seguida causar alterações bioquímicas que prejudicam nossa saúde e nosso bem-estar. O bem-estar ele é apenas imediato, naquele momento que ele está na boca, mas algumas porções já estão descendo e já estão sendo absorvidas, estão gerando, por exemplo, um pico de glicose, uma glicemia que vai fazer o pâncreas ter que trabalhar que nem um louco. E essa elevação da glicose vai causar um pico de euforia, de taquicardia, de alterações corporais prejudiciais. Que a pessoa até pode estar interpretando assim como, estou eufórico, estou me sentindo, Aham. mas isso não é bom, não é bom, né? Aumenta a pressão, aumenta os batimentos do coração, aumenta o trabalho do pâncreas, prejudica os rins, os intestinos, e a pessoa falsamente acha interessante aquilo. Assim, falsamente não diria, por ignorância acha aquilo interessante. É como se a pessoa estivesse queimando a mão e achando isso interessante. Tudo É, por condicionamento. Ela se condiciona, como que eu falei no início ali. A gente vai categorizando. Isso é legal, isso não é legal, isso é legal, isso não é legal, isso é agradável, não é agradável. É categoria. É categoria. Não necessariamente aquilo tem valor intrínseco. Mas aquele doce ali é muito bom, aquele doce é muito bom. Sim, para mim. Outra pessoa pode achar horrível. Então, o muito bom não é o doce que é muito bom. É eu que acho o doce muito bom. sim. Mas eu interpreto como se ele sozinho fosse bom para todo mundo. Todo mundo que colocasse ele na boca ia achar bom. Mas não é. Não é. Ele não tem valor intrínseco. Então, o ser humano precisa, eu sempre falo isso, falo muitas vezes e vou voltar a falar, precisa de reflexão, precisa de estudo, precisa de filosofia, precisa de espiritualidade, para começar a abrir a mente, abrir a consciência, começar a pensar fora do rebanho, pensar por si mesmo, pensar de forma independente, esse pensar independente, solidário, um pensar independente, porém solidário,
com vai certeza, levar assim a ajuda da sociedade, vai colaborar com a sociedade, vai colaborar com o planeta, vai garantir a vida nesse planeta, a preservação da própria espécie, dos próprios descendentes. com O certeza. nosso egoísmo está prejudicando a nossa própria descendência, que não tem garantida a sobrevivência dela aqui no planeta, desse jeito que está. É isso aí, que estamos encerrando aí o nosso tempo. Foi um prazer aí, mais uma conversa que nós tivemos aqui. Acredito que semana que vem talvez até continuemos essa conversa. Obrigado, Charles. Obrigado. Namastê Namastê. a todos. Muito obrigado. Fiquem bem, felizes. Até a próxima. Até.